Como é que esse cliente brasileiro se porta diante de uma proposta de internacionalizar parte ou a totalidade do seu patrimônio, mesmo que ele continue residente no Brasil? Olá, meu nome é Alexandre Arreg e neste vídeo eu vou te mostrar hoje alguns aspectos e algumas constatações sobre governança familiar no contexto do cliente brasileiro. Para quem não me conhece, aqui nesse canal nós falamos sobre PPPI, Proteção e Planejamento Patrimonial Internacional, onde nós estudamos as estruturas que ajudam você e os seus clientes a trabalharem com trusts, fundações, companhias offshore, holdings internacionais, fundos, PTCs e todo tipo de situação onde estruturas internacionais podem se fazer necessárias ou se apresentar como soluções. Se você gosta desse conteúdo, eu te convido a compartilhar com pessoas que possam utilizar esse material ou então fazer uso nas suas próprias profissões. Se você gostou do conteúdo, eu vou te pedir que te inscreva no canal e também deixe um joinha, porque isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo para vocês. Bom, mas o que eu quero falar com vocês hoje? Em primeiro lugar, quem é o cliente brasileiro, né? Como é que esse cliente brasileiro se porta diante de uma proposta de internacionalizar parte ou a totalidade do seu patrimônio, mesmo que ele continue residente no Brasil e continue usufruindo das regras que são construídas em torno do patrimônio no Brasil. Aí nós teremos que entender um pouquinho, em primeiro lugar, alguns contextos culturais do Brasil e do cliente brasileiro, e também como é que se forma a ideia de família empresária, né? Ou seja, como aquela família, que isso representa, eu diria, 80% dos meus casos são de empresários ou famílias empresárias, que ou ainda detêm a empresa ou que venderam a empresa ou se desfizeram da empresa e tiveram um evento de liquidez e vivem desses proceeds até hoje. Como é que isso se apresenta no contexto geracional? Ou seja, na primeira geração nós temos a pessoa que construiu o negócio, construiu a empresa. Daí depois nós temos, na segunda geração, eventualmente, filhos que abraçam a causa da empresa familiar, continuam trabalhando na empresa. Na terceira geração já é um pouco mais difícil. Os netos não necessariamente têm vontade, têm interesse. E aí, na quarta geração, os bisnetos, né, aí geralmente a situação já se transformou e não existe mais a empresa, ou a família não tem mais o controle da empresa. Mas não se fala só na primeira, segunda, terceira, quarta geração. Nós temos que ver o que acontece quando, na medida que a família cresce, e com isso alguns elementos que a gente vai analisar crescem também, e por outro lado, né, na outra linha, nós temos alguns elementos que decrescem ou diminuem. O primeiro deles é que no momento que a família expande, cresce, né, e a família que construiu um patrimônio tem uma expectativa bastante alta em relação ao estilo de vida. Então, criou-se na primeira geração a fortuna, na segunda se manteve, e quanto mais tempo passa, mais bens vão se adquirindo, mais gastos vão se fazendo em lifestyle. Os bens que vão sendo adquiridos e que vão, por exemplo, casa na praia, casa no condomínio, algumas famílias avião. Então, aquelas outras gerações que vieram depois do fundador, dos fundadores, quer manter aquele estilo de vida. E isso, o custo aumenta, mas são mais pessoas. Então, no momento que nós temos aí, na primeira e segunda geração, né, um aumento do patrimônio, um aumento dos gastos com o estilo de vida, nós temos uma diminuição, no senso contrário, da dedicação da família no negócio, na empresa. E, ao mesmo tempo, um aumento na preocupação com riscos. Porque não necessariamente o avô que fundou a empresa conseguiu transmitir aos seus filhos, netos, bisnetos, os valores e as ideias de montar e gerir e manter o negócio como ele tinha. Então, ao passo que nós temos aí um aumento da família, um aumento do estilo de vida, nós temos também uma diminuição do interesse por risco, né, e também da dedicação dos familiares em querer entrar no negócio e empreender.
Então, esses elementos são importantes para nós entendermos o porquê o cliente brasileiro tem alguns cacoetes, eu diria, mitos, ou que se construíram em cima do cliente patriarca ou matriarca empresário brasileiro. Por óbvio, gente, que eu não estou generalizando isso para todo cliente brasileiro. Isso se dá em virtude da minha experiência nesses anos todos trabalhando com clientes de alto poder aquisitivo dentro do contexto brasileiro e também latino-americano, mas mais brasileiro. Então, o primeiro aspecto, né, quando a gente senta na frente daquele cliente empresário, geralmente o patriarca ou a matriarca, né, mas ainda no Brasil existe muito a concentração no patriarca, né, ainda é uma sociedade que o homem empreendeu, né, naqueles anos 60, 50, às vezes, 50, 60, 70, era mais, tinha uma preponderância de homens que empreendiam. Às vezes as mulheres, as esposas entravam no negócio e até sobreviviam os maridos, né? Mas hoje bem menos, né? Hoje a coisa é bem mais equilibrada, existe muita matriarca que funda a empresa, que administra a empresa e que continua gerindo os negócios da família. Mas muitos dos clientes que procuram um planejamento, né, e eu venho dizer que isso também está mudando um pouco, são pessoas que já passaram dos 60, 65. Né? Então, agora, só que a gente está notando aí nos últimos 5, 10 anos, muitos clientes muito mais jovens, dos 30, 20 e muitos, né? Depois dos 25, já estão empreendendo e já são clientes de alta renda, né? Passando dos 100 milhões de reais fácil. Então, esse cliente, né, o tradicional, não estou falando dos novos, mas o tradicional, tanto homem quanto mulher, nós temos que entender como é que se forma esse conceito de família patriarcal, né? Ou seja, onde, e isso vai automaticamente vai nos mostrar o quanto isso tem uma influência na forma como aquele cliente entende o controle, entende a dominância, o segredo. Né? Então, esse cliente patriarcal, ele tem muita dificuldade em compartilhar segredos, compartilhar aspectos da empresa, aspectos do patrimônio. E muitos desses segredos só são descobertos depois que essa pessoa morre ou quando fica num estado de doença sem poder gerir a sua própria vida, um estado vegetativo, uma doença terminal. Então, muito da resistência dos clientes, né, de quererem abrir o jogo para sua família, né, reside no fato de que tem uma obsessão pelo controle. Existe uma obsessão pelo controle do patrimônio, dos bens e da própria família. Então, essa obsessão pelo controle, no momento que nós temos que montar uma estrutura internacional onde o controle não pode existir, é que dá a resistência. A resistência do cliente patriarcal brasileiro ou matriarcal brasileira em deixar o controle na mão do trustee e dos profissionais é onde a resistência reside. Porque no momento que nós temos um trust, por exemplo, nós temos até uma companhia offshore onde a pessoa não é diretora, a pessoa, né, tem um distanciamento da gerência, da estrutura, o cliente fica assim, não, mas eu não posso ficar sem controlar, não posso ficar sem gerir. Eu geri tudo a minha vida inteira, eu montei essa empresa, montei esse patrimônio, como é que eu não vou gerir? Só que isso é uma tecnicidade típica das estruturas internacionais. O fato da pessoa ser instituidor e não necessariamente ter o controle dos bens que vai estar nas mãos dos trustees, não quer dizer que aquela pessoa não possa participar ativamente da sua administração sem exercer o controle. E por isso que nós temos, dentro das estruturas internacionais, mecanismos que facilitem e proporcionem aos clientes que eles tenham a gerência junto com o trustee do patrimônio. Então, por exemplo, existe um tipo de trust que é o Settler Directed Trust, né? STD. Esse Settler Directed Trust, que muito pessoalmente não é o meu preferido, porque eu acredito que o trust bom é o trust que afasta o controle efetivo do instituidor da estrutura e do patrimônio, funciona melhor. No STD a gente não tem necessariamente esse distanciamento, mas é um trust válido, aceito, geralmente nas Ilhas Cayman, né, onde
o instituidor pode dar ordens aos trustees. É feito sob uma legislação que é permissiva nesse sentido e que não descaracteriza o trust enquanto instituto fiduciário que proporciona, né, a proteção dos bens. Esse trust nos anos 2000, 2010 eram muito comuns no Brasil. Os brasileiros gostavam muito porque eles continuavam tendo a noção de controle do seu patrimônio. O que, hoje em dia, já melhorou muito. Posso dizer que nas minhas últimas visitas ao Brasil, nos últimos 4 anos, 5 anos, os clientes já estão entendendo mais o que são as estruturas internacionais, né, os trusts, as fundações e outros tipos, o PTC, por exemplo. Esse aspecto do controle é muito importante, mas tem uma origem cultural e histórica muito presente no Brasil e com os brasileiros. E que reflete também, né, na forma como o cliente vai ou não conversar com seus filhos, sua esposa principalmente, né, ou seu esposo, sobre como os bens ficarão depois da sua partida ou em uma situação que ele não consiga mais gerir. Outro ponto que eu quero falar para vocês. Muito do planejamento patrimonial que foi feito no Brasil, utilizando estruturas internacionais, era centrado na otimização fiscal, né, nas vantagens tributárias que as pessoas poderiam ter. Contudo, nos últimos anos, a gente sente que os clientes já têm uma liberdade maior em entender o porquê do planejamento patrimonial, não só para os aspectos tributários, mas também para os aspectos de, eu diria, mais amplo sentido, em direito de família, em direito hereditário, em direito sucessório, em direito societário, nos negócios, ou seja, tu pode utilizar uma estrutura internacional para expandir os teus negócios no plano internacional. Então, essa possibilidade de um planejamento patrimonial amplo, mais amplo, que abarque outras áreas do direito e que possa contemplar outros enfoques sobre patrimônio, é muito importante e vem se desenvolvendo cada vez mais com os clientes brasileiros. E é um aspecto muito importante da governança, porque no momento que a gente começa a trabalhar aspectos sucessórios, aspectos societários, a gente consegue quebrar algumas dessas resistências, como a obsessão pelo controle. No momento que a gente vai falar com o cliente que a estrutura internacional vai proporcionar para ele não só né, vantagens eventualmente tributárias, mas também vantagens sucessórias de transmissão daquele patrimônio, automaticamente a gente está girando uma chave na cabeça do cliente, né, para ele conseguir conversar com seus herdeiros e preferencialmente de trazer os seus herdeiros junto para a conversa, para que nós possamos montar as regras de governança daquela estrutura, né, adaptada à sua família e às próximas gerações. Porque a ideia é que uma estrutura internacional consiga sobreviver todas as gerações que o cliente desejar, inclusive gerações ainda não nascidas. Essa é uma das belezas também das estruturas internacionais. Se você gostou desse vídeo, eu te peço que dê um like, compartilhe ou deixe seu comentário. Isso vai nos ajudar muito a continuar trazendo conteúdo de valor para você, para os seus clientes e para sua família. Muito obrigado e até a próxima.